Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Missa do 17º domingo do tempo comum. Ao participarmos do banquete eucarístico, tornamo-nos unidos no Espírito pelo vínculo da paz, diante das necessidades básicas do povo, movidos pela fé, sentimos-nos corresponsáveis em buscar soluções, memorial do mistério pascal de Jesus. A Eucaristia nos revela que o pão se multiplica à medida que é partilhado solidariamente. Louvemos a Deus pela vida dos avós e de todos os idosos neste seu dia. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande e Rádio Atual, YouTube e Facebook transmitem esta Santa Eucaristia. No ar, a Santa Missa em seu lar. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Desta Igreja Santa que pro céu vai caminhando, todos congregados pelo amor do Senhor, vossa voz unida cantará o seu louvor. Somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos nós participamos desta Igreja Santa que pro céu vai caminhando. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizados conosco pelas rádios e também pelas redes sociais. Nós queremos celebrar esta Santa Eucaristia por todas as intenções, né? Também quero rezar pela saúde de Fátima Rodrigues, que nos assiste, João Rodrigues, Paulo Henrique, Nathalie, por todos da família Rodrigues. Também pelo Renan, pelo Robson, pela Camila, pelo Anderson, pelo Rodrigo. E também, de modo especial hoje, pela passagem do aniversário natalício do meu amigo William. Que Deus possa dar muitos e muitos anos de vida, que conceda vida longa aqui na terra, para que ele possa ser essa pessoa sempre bondosa, né, amiga, maravilhosa que ele é. Que Deus abençoe o William hoje na passagem do seu aniversário. Muitas bênçãos e graças sejam derramadas sobre vós. Iniciemos este encontro de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, no início desta celebração, vamos chegar a Deus de coração purificados. Vamos chegar a Deus de coração contrito, buscando assim a misericórdia do Pai.
rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nas alturas, mas a terra os seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória, 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 glória. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Colocando no altar de Deus todas as nossas intenções nesta oração da coleta. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará.
O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fortes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos
e permanece em todos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e já se sentaram aproximadamente 5.000 homens. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos cinco pães, deixados pelo que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande e redes sociais transmitem esta Santa Eucaristia. Amado irmão, amada irmã, estamos celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum. Somos unidos alimentando os famintos. Você, meu irmão, minha irmã, tem fome de quê? Você, meu irmão, você, minha irmã, tem sede de quê? Pergunta uma canção brasileira exprimindo que o ser humano precisa, meu irmão, de algo mais do que comida e bebida. Contudo, a liturgia deste domingo coloca nossos pés na realidade da dura existência de muitas pessoas ainda sem ter o que comer e sem ter o que beber.
sem condições adequadas para uma sobrevivência digna. Saneamento, moradia, emprego, tudo isso ainda falta. Educação, saúde, se formos colocá-los, não temos adjetivo para qualificar tantas coisas. Então, meus irmãos, a partilha dos pães do Evangelho de hoje nos lembra que nossos dons se multiplicam quando não os retemos. A dinâmica do pouco oferecido e partilhado para muitos aparece na primeira leitura, né? E se repete também no Evangelho de hoje. O resultado é a formação de um povo abundantemente saciado por Deus, a ponto de sobrar mais do que havia na situação inicial. Então, meus irmãos, as pessoas alimentadas por Deus se unem formando um corpo, o de Cristo, para viver na caridade, na partilha do pão e na palavra também. No segundo livro dos Reis, há algumas narrativas de milagre do profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. E o episódio que nós lemos na liturgia apresenta-se a distribuição de pães de maneira semelhante ao que teremos no Evangelho. Um homem trouxe para o profeta um saco de pão das primícias, feito de trigo novo, né, de acordo com a descrição do livro. E Eliseu, chamado homem de Deus, recebe daquele homem anônimo, não se sabe quem era o homem, o que se destinava aos sacerdotes do templo. Ele não retém a oferta, mas pede que seja repartida para todos. E o ajudante questiona, né, a ordem do profeta, pois eram poucos pães para muitas pessoas. E Elias assim insiste na distribuição dos pães, pois esperava, conforme a palavra do Senhor, que todos comessem e ficassem saciados. Então assim aconteceu como cumprimento da palavra de Deus dita pelo aquele profeta. Então o relato se assemelha com o que já conhecemos nas narrativas dos evangelhos, né? Um bocado de pão oferecido, acolhido e distribuído a uma multidão. Então no fim, as sobras superam o que se tinha e percebe-se a superabundância da ação divina. O pouco ofertado, abençoado e partilhado se torna muito para satisfazer a todos profusamente. A segunda leitura, continuando a leitura dos Efésios, nós acompanhamos nos próximos domingos a segunda parte da carta aos Efésios, que oferece orientações mais práticas à comunidade. E no trecho deste domingo, lemos o convite à unidade por meio da boa vivência e dos vínculos fraternos. O início exorta os Efésios a viver uma vida conforme o chamado recebido desde o princípio da fé em Cristo. Porque a comunidade sofria com alguns dos seus membros que rompiam a unidade e entusiasmavam com heresias e, por conseguinte, assim, possuíam uma moral dissoluta e distante dos ideais cristãos. Então, as separações ocorriam por conta desses ensinamentos contrários à fé comum. Então, por isso, a carta chama os cristãos a participar humildemente, a viver a mansidão, a paciência e suportar-se uns aos outros em prol dessa unidade ameaçada por tantas discórdias. E em seguida o texto também recorda a unidade do corpo que constitui a igreja, como unidade de fé. Há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, pois Deus é único e Pai de todos. É importante nós ressaltarmos, meus irmãos, que nós temos um Deus que é nosso Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe, um Pai que nos quer bem. É importante nós sabermos que só existe uma só fé. E a fé que professamos é que nós cremos
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existe duas fés. Há um só batismo. Aquele batismo que nos lava, que nos purifica, que apaga a mancha do pecado original. É importante que os nossos irmãos protestantes, que protestam a fé, né, vamos aceitar Jesus como nosso Salvador, mas para isso é preciso você se batizar. É um batismo que não tem validade, porque de acordo com a tradição, há uma só fé. E o batismo é aquele que a nós é derramado sobre nós a água e a ação do Espírito Santo age dentro de nós. Então, filhos caríssimos, muito cuidado, tá? Não adianta você católico, nasceu, professou a fé católica, depois passa para uma igreja protestante e diz, vou me batizar novamente. Não tem validade nenhuma. Há uma só fé, um só Senhor, um Salvador. Então assim, filhos caríssimos, é importante nós vivenciarmos, né, esta fé divina, né, ao contrário do que muitos pensam, tá? Então, não se trata, meus irmãos, de uma unidade de aparência decorrente da falta de diversidade, e sim de uma unidade em construção baseada na fé em Deus uno e verdadeiro. No contexto da primeira leitura e do Evangelho, nós podemos assim relacionar a unidade indicada pelo autor com os pães distribuídos. A Eucaristia, celebrada, unifica os fiéis em um só coração, em uma só alma, para viver o mistério do amor no mundo. E hoje, nesta liturgia dominical do ano B, ano do Evangelho de Marcos, nós acompanhamos por alguns domingos o discurso do pão da vida, né? Em João, trata-se da catequese eucarística ampliada da narrativa dos pães, aqui em Marcos. E na sequência do Evangelho de João, Jesus conclui abruptamente o ensino a respeito do testemunho que ele dá do Pai. Entretanto, meus irmãos, Jesus sobe com seus discípulos ao monte que ladeia um lago, e o evangelista aqui situa o evento na época da Páscoa, ou seja, a comemoração do êxodo dos israelitas, quando Deus livrou seu povo da escravidão do Egito, os alimentou no deserto e os guiou à terra prometida. Então o leitor já prepara para uma ação de Jesus semelhante à de Moisés diante do povo no deserto. Jesus vê a multidão do alto da montanha e questiona Filipe para experimentá-lo, né? Onde vamos comprar pães para que estes possam comer? Jesus sabe o que quer e como vai agir. Ele toma a iniciativa, né? Lá no Evangelho de João, a pergunta de onde sempre evoca uma origem misteriosa, algo que possui a origem divina. Então, portanto, Jesus possui um conhecimento superior ao dos discípulos, né? Por exemplo, ao de Filipe, que pensa em termos deste mundo e conclui que 200 moedas, ou seja, 200 denários, né, não bastam para que cada um receba um pouco de pão. Em paralelos, um denário parece ser a diária de um lavrador na época. E outro discípulo observa diferente. Há um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, eles estão diante do impasse de alimentar numerosa multidão com tão pouco. Então, Jesus entra em ação, ordena aos discípulos que acomodem a multidão, né? As 5 mil pessoas na grama daquele lugar. E em seguida toma os pães, dizendo a ação de graças,
distribui aos que estão sentados, faz do mesmo modo com os peixinhos. Então, esses gestos e as palavras usadas no Evangelho são os mesmos das celebrações dos primeiros cristãos. Os pães e os peixes, meus irmãos, tornaram abundantes a ponto de alimentar a multidão que seguia Jesus. E quando terminaram de comer, Jesus mandou recolher o que havia sobrado. Foram 12 cestos cheios das sobras dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Então, o número 12, representa as tribos do antigo povo de Israel e os apóstolos, o novo povo de Deus, a igreja, o novo povo de Deus alimentando do deserto, sinal de dom messiânico de Deus. Então, o evangelho de hoje fala de sinais realizados por Jesus. Prefere esse termo a milagres, pois os acontecimentos apontam para uma realidade além daquela apresentada imediatamente. Então, por isso, o povo reconhece Jesus como profeta que deve vir ao mundo a exemplo de Moisés, Elias, Eliseu. Então, havia um sentido mais profundo naquele acontecimento. As pessoas comeram pão e peixe e não observaram que tudo aquilo indicava a partilha do pão e do vinho na última ceia, a qual, por sua vez, prenunciava a entrega de Jesus na cruz, sua morte e ressurreição. E logo, o sinal dos pães convidava a pensar em um alimento superior que era a vida de Cristo. Por fim, meus irmãos, Jesus se retira sozinho para o monte, uma atitude de quem precisa de orientação divina para seguir adiante e de quem se inspira para agir da melhor maneira possível com seus discípulos. Então, a cena da liturgia da palavra nos convida à partilha. Há tantas pessoas famintas, sem vestuário, sem emprego digno, sem moradia adequada. Muitas realidades instigam nossa sensibilidade cristã para agirmos em favor dos mais vulneráveis da sociedade. Então, meus irmãos, seria grande tristeza ter nossos estoques interiores vazios, depois de alguns anos de vida, olhar para o passado e perceber que acumulamos quinquilharias que nada temos para distribuir, para partilhar com quem está ao nosso lado. Olhando nossa vida e o que podemos oferecer, respondamos: a quem daremos os pães? Que pães daremos? Como daremos estes pães? Fica esta pergunta para nós. E que nós possamos assim sair a cada dia saciados e professando a mesma fé que a nós foi derramada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o gesto de Jesus de multiplicar o pão para os que têm fome traz inquietação aos cristãos sobre a situação dos que vivem em insegurança alimentar. Com a confiança de filhos e filhas, supliquemos ao Pai dizendo: saciai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que se oponha ao lado das situações existenciais, reais das pessoas e seja ouvida ao falar dos valores eternos, rezemos: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelas autoridades do país, para que criem políticas públicas que respeitem a dignidade e favoreçam as condições de vida das pessoas mais necessitadas, rezemos: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos servidores das comunidades, para que, com a coragem e compaixão, dispõe dos que são
e do que tem para o atendimento dos pobres e dos indefesos, a exemplo de Jesus, rezemos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos avós, pelas instituições e organizações empenhadas em proporcionar alimento aos que têm fome, trabalho aos desempregados, moradia aos sem teto e saúde aos doentes, rezemos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos avós e pelos idosos, que nos motivam diariamente a perceber que Deus pode fazer maravilhas a partir do que é frágil e debilitado, rezemos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Deus de bondade, que saciais nossas necessidades, dai-nos ser generosos na partilha com o que nada tem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocando no altar do Senhor pão e vinho, ofertando a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós os pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos, para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai das misericórdias e Deus fiel.
pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e os pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidai de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória aqui na terra, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho, presente entre nós. Por isso nós lhe suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz,
Vós o fizeste entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o bispo de Roma, o Papa Francisco, com o meu bispo Paulo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. Confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires e todos os santos, que louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima toda a nossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
vezes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E a você que está em casa, faça também a sua comunhão espiritual. No abismo profundo dos becos e ruas, das grandes favelas de sonhos e dor, Dos tristes cortiços, das noites de frio, no chão das calçadas, clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. da fome forçada, da vida negada, da morte apressada, cruel desamor, Das grandes manchetes de olhos vendados, menores pisados, clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. das noites escuras, de horríveis cadeias, de loucas torturas, da droga ao pavor, Sem ter o futuro de amor e sentido, com medo da guerra, clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. por fraternidade que faz povo irmão, nos dá vida nova e um mundo de amor, Abrindo as crianças caminhos de luz, de fé e esperança, clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado, de mãos libertados de toda injustiça,
de todo pecado. Que a Eucaristia apresse o dia por nós esperado. De mãos libertados de toda injustiça, de todo pecado. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para a nossa salvação o que ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, a você que nos assistiu, que esteve conosco nesta Santa Missa do 17º domingo do Tempo Comum, que Deus abençoe generosamente. Obrigado à direção das rádios, Dr. Arthur, o Luciano e o André. Que Deus abençoe sempre vocês, quando nos dá esta 1 hora para a transmissão da Santa Missa. E Fátima Rodrigues, que está sempre ligada conosco, João Rodrigues, tantas outras pessoas. William, que Deus abençoe mais uma vez hoje, na passagem do seu aniversário. Como eu falei no início, que todas as bênçãos caiam sobre você, não só hoje, mas sempre. Que Deus abençoe sempre. Próximo domingo, a Santa Missa, às 10 da manhã. Próximo domingo é o dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Então, próximo domingo é o dia do Padre. Rezemos pelos vocacionados e seminaristas e para que surjam mais vocações, mais padres a paramesse do Senhor. Obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre todos vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês, um bom início de semana, uma boa noite e que o Senhor seja sempre a vossa força, graças a Deus. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. Aqui servimos a igreja do teu Filho, sob o teu imaculado coração. Dá-nos a bênção e nós faremos de nossa vida uma constante oração. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. A quem me dera poder estar agora, festejando lá no céu nosso Senhor. Mas sei que chega a minha hora, e então feliz eu cantarei o seu louvor. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu.